Olá, bem-vindo ao programa Fala Jurídica. Hoje nós vamos entrevistar novamente, que eu considero um filósofo de conhecimentos profundos, que eu sempre trago ao nosso programa para que se possa refletir e ser esse intelectual como peça de moderação. Dr. Gustavo Arosa, satisfação de estar aqui no nosso programa novamente. E eu sempre trago em momentos meio pontuais, né? A proposta do primeiro programa, que nós vamos fazer semana que vem, seria falar sobre a eleição do Donald Trump, que ganhou. Mas eu não posso deixar de se furtar sobre esse acidente aéreo que aconteceu, matando vários jogadores, ceifando a vida de jovens que tinham a esperança de fazer a sua vida em cima de uma conquista futebolística, e muito mais do que isso, a representação de uma cidade interior. E aí a gente vê que nós brasileiros não estamos acostumados e não somos povos que gostamos de ver assim o perecimento de sonhos, de ideias, né? Eu queria que tu fizesse uma análise disso aí tudo, e essa exposição massiva que a gente faz muitas vezes, tamanho é o interesse das pessoas em saber, e que explode por um outro lado, por um outro viés, né? Então hoje é um dia de luto, mas é necessário, o senhor como filósofo, né, a gente ponderar sobre o que se deve pensar sobre isso tudo. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Dr. Marco Mejia. Novamente é uma satisfação estar contigo no teu programa, na TV Informativo. Enfim, sempre tratando de questões pontuais, como tu bem disseste, né? Algumas questões que elas nos atingem diretamente ou indiretamente, questões sociopolíticas, jurídicas, enfim, que mexem com a nossa vida como um todo. Como tu bem disseste, desde ontem, desde o noticiário de ontem, desta tragédia, né, que envolve o time chapecoense, com mais de 70 mortos e, enfim, alguns sobreviventes, nós não podemos deixar de tratar desta situação neste momento. Antes de mais, antes até de adentrar, acredito que o senhor também fará coro a isso, as nossas sinceras condolências, né, que a gente sempre faz, né, às famílias, ao time em geral, à nação como um todo que sente na pele esta dor, esta perda abrupta, repentina. Evidentemente que um acidente já diz, é algo que está fora do curso, né? A gente nunca está preparado tanto para a perda, muito pouco, né? E acidentes, eles são trágicos, e aí, de uma forma muito repentina, eles vão fazer com que a gente lide em frente eminentemente com um tema que eu costumo falar, que é o da finitude, para não usar um sinônimo que é morte. A gente usa essa terminologia filosófica. Mas vamos por etapas. Vamos primeiramente tentar conceituar, e eu quero a sua intervenção, evidentemente, conceituar a perda, né? Bom, não é fácil, nunca será, evidentemente, toda a perda, tá? Seja de um ente querido próximo da gente, seja em qualquer situação, desde de longa data, né? A gente pode voltar aí na mitologia grega e só trazer até o grande exemplo, né? O exemplo de Antígona, né? Antígona, ela vai ter um grande dilema com o enterro de seu irmão, se ela pode, se não pode. Aí ela transgride uma regra imposta, né? Mas eu quis trazer este exemplo porque aí é a questão do luto, metaforicamente trazido, e como ele deve ser trabalhado. Bom, se a gente agora vamos sempre fazer essa viagem um pouco histórica, mas retornando também a questões atuais, né? E repito, né, nunca nós não estamos preparados, as religiões oferecem alguma resposta, ou filosofias, ao sentimento da perda, ou à questão da finitude, que é uma questão eminentemente filosófica, né? Tanto o Albert Camus, certa feita, ele disse, olha, uma das questões mais filosóficas, ou eminentemente, é a questão da morte, tá? Porque todos nós temos expectativas, ou temos previsões, ou temos anseios, e quando isso se apresenta para nós, realmente é uma situação limite, e que nos faz pensar, que nos faz ponderar sobre as condições de possibilidade. E uma outra terminologia, Marco, e para vocês que nos acompanham, além das condições de possibilidade,
aquilo que pode, o devir, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente, obviamente, ninguém tem bola de cristal, ninguém pode prever o que vai acontecer. Né? Então, o que são esses fatos? Bom, agora, quando vai para uma esfera mais evidentemente pública, como são jovens, jogadores que têm toda uma aparição quase que semanal, né? Eu vou confessar que eu acompanho muito pouco a questão de esporte por uma opção, por eu estar sempre muito mais envolvido com outras situações políticas, jurídicas ou outras, mas eu ouvi falar muito de Chapecoense, evidentemente que sim, né? Que é uma cidade média, interiorana, né? E esse time que ele vinha há algum tempo assim alcançando os seus posicionamentos e um destaque. E aí gera esse impacto enorme. Tá? Desde eu acordei ontem pela manhã e já vou conectando em redes sociais que eu utilizo, o Facebook, principalmente o Twitter, que é informação, e na rádio, e aí a gente vai acompanhando essa comoção. Tá? Que ela vai ter um efeito imediato, evidentemente, e aqui longe, nós não estamos longe disso, de menosprezar ou deixar de trazer que outras perdas também elas são doloridas. Mas aí há uma evidência muito maior, porque a grande mídia, a pequena mídia, evidentemente que ela vai atender essa demanda. Essa demanda que ela é própria do ser humano, que nós ficamos curiosos. Eu caminhava pela rua hoje só num trajeto simples, aqui em Lajeado do centro, do Café Barbeira até o Banco Santander. Não estou fazendo nenhuma propaganda aqui, mas eu ouvia as pessoas comentando. Será que fulano vai ficar com uma lesão? Será que não? Eu ouvi dizer isso. Então vejam que, acredito eu, e aí com as minhas sinceras condolências, e nós falávamos, isso também nos afeta, né? Direto ou indiretamente. Aqui também, sem misturar, né? As situações, mas a gente acorda de forma, ou a gente, e nos jornais e na TV, é o caso da Boate Kiss. Né? Quando eu me recordo que eu acordei, eu acho que foi num domingo pela manhã, exato, né? E aí aquilo na Globo News e vem aparecendo e vai gerando, e é uma comoção total. Tá? Evidentemente, aí agora voltando a esse caso, tá? Além de jovens, de jogadores, além de o esporte também, não só para o Brasil, mas para o mundo, o futebol, ele estar eminentemente ligado com o imaginário sociológico nosso, o imaginário próprio nosso, ele ganha dimensões, né? Essa tragédia, ela adquire, e aqui com muito cuidado eu vou falar, uma dimensão muito maior, tá? Muito maior do que uma dor que pode ser explicada. Por que isso? Pela prévia exposição, já que eles tinham, e por essa expectativa que ela já se cria agora, né, entre os sobreviventes, desde todas essas questões que elas são muito melindrosas, e nós falávamos anteriormente, ou de bastidor, mas que tem a ver com o que a gente vai abordar aqui. Que bom que até agora há um grande respeito e não há nenhum vazamento, eu vou usar essa expressão, de imagens da tragédia, porque aí há um lado humano interessante de ser abordado ou até uma tentativa de compreensão. O mesmo lado que nós nos solidarizamos, nós vemos a dor e nós queremos, eu digo nós todos como um todo, sermos solidários com isso, mas há um desejo por vezes nefasto, um desejo complexo do ser humano de querer enxergar a tragédia na sua pior faceta, no seu pior posicionamento, que é, e ainda mais hoje, né, com câmeras à mão, enfim, e com a possibilidade que é a exposição, por vezes, da tragédia em si, que são algumas fotos, que são algumas imagens. Tá? Então, aí é opinião minha, mas eu tenho uma reprovação e uma repulsa total a essa exposição, que até agora não veio, e tomara que não apareça. E eu já vi bastantes pessoas, conhecidos meus, professores, colegas, já colocando, olha, não aceitarei, não tolerarei exposição, seja em grupos de WhatsApp, seja em Facebook,
destas imagens, que elas são individuais, de foro íntimo, e que elas mexem conosco sem dúvida alguma. Tá? Então, de novo, só para retomar, ao mesmo tempo que nós nos sentimos afetados de forma coletiva, tá? De forma coletiva por uma tragédia, existe também no ser humano esse desejo, por vezes, tá? Que aí entra numa esfera muito até psicológica, uma esfera de uma curiosidade, né, pelo Thanatos, pela morte, e que eu vejo como que uma afronta às individualidades, que seria a exposição de fotografias ou fotos ou vídeos ou imagens de corpos. Então, isso também é algo que a gente precisa trabalhar. Por quê? Porque a gente precisa trabalhar como um todo. Não sou contra a tecnologia, já falamos aqui inúmeras vezes, né? Hoje com o celular, com câmeras de alta resolução, você tem a possibilidade de difundir desde informações, desde imagens boas, mas a gente tem que saber lidar com essa esfera do privado e público e vice-versa. Né? Eu preciso aqui fazer um parênteses, uma situação completamente, e aí eu volto aqui para o Vale do Taquari. Há poucos dias um acidente de trânsito ocorrido aqui entre Lajeado e Arroio do Meio, de uma pessoa que foi um político da região, professor, e tão logo, que é o ex-prefeito de Antagorda, o falecido Carlos Francisco D'Ameto, jovem, uma vida ceifada, um acidente de trânsito, enfim, trágico, evidentemente, mas com uma superexposição de fotografias e de imagens do corpo preso às ferragens, obviamente, ao veículo. E depois, tão logo a polícia chega, ela consegue, enfim, evitar isso. Mas aí viraliza e aí as coisas elas vão aparecendo e as pessoas... Eu, Marco, e falo com muita liberdade, que eu disse para 3 pessoas que chegaram querendo mostrar, olha, por gentileza, eu não gostaria de ver. Por uma questão de respeito à pessoa, mesmo que eu não a conhecesse. Tá? E o mesmo ocorre nessa perspectiva com todos os acidentes, com todas... E aí entra até uma questão, acredito eu, que jurídica também, né, Marco? Esse cuidado que nós temos que ter. Evidentemente que gera uma vontade de querer saber como foi, de que forma, mas aí tem direitos individuais, claro. Tem direitos próprios. Eu até faria o seguinte desafio para quem... coloquem-se no lugar do familiar. Como ficaria, né? Como ficaria, né? Coloquem-se, eu acho que a gente tem que se colocar no lugar do familiar. E reitero, tem essa questão da esfera privada e da esfera pública. E vem aí até um chamado a atenção até para a grande mídia como um todo, algumas fotos, né? E há legislação específica para isso, evidentemente, mas para se cuidar, né? Agora, retornando a essa questão, né, que ela vai continuar. Hoje nós estamos no 2º dia, enfim, já a relação completa, né, pós-acidente, esse que vitimou os jogadores do Chapecoense. Os corpos ainda não chegaram para o Brasil, não vieram. Então nós vamos ter aí uma previsão, eu acredito que de mais de uma semana ainda de luto, de mais uma semana ainda de imagens aqui eu estou dizendo então do trabalho da grande mídia, trabalho ético, profissional. É importante aqui já consignar a decisão foi a CBF, né? Sim. A CBF de cancelar final que seria em Porto Alegre. Sim. Todos os times de futebol solidários no mundo, tá? Aqui a gente vou poder, desde a Torre Eiffel até outros símbolos ontem mundiais, né? Turísticos com a cor verde que representaria o Chapecoense, tá? Eu acho que o Real Madrid também, fez um minuto de silêncio, na Inglaterra também. Então, vejam só como que isso, o Papa Francisco mandou um recado, enfim, o governo dos Estados Unidos mandou também um recado de condolências para o Brasil. Então, realmente é algo que mexe com todo mundo, afeta diretamente a nossa psique, afeta diretamente a nossa
E eu tenho certeza que quem nos ouve, né, e aí nós falávamos também, né, Dr. Marco, que nós nos sentimos, né, porque é uma perda também nossa, Sim. porque no esporte aí entra essa perspectiva que nós enxergamos no esporte num momento, por vezes, até de crise política, de crise econômica, de crise até porque a gente passa na nossa vida pessoal também, e nós identificamos no esporte como uma alternativa, o que os gregos chamavam de o espírito catártico, quando a gente lá extravasa e a gente olha e a gente os vê, e aqui vocês estão me compreendendo e vão compreender como os nossos heróis. Sim, sim. Os nossos heróis, né? Em momento algum eu estou menosprezando qualquer, e isso vai ficar bem claro, está bem claro, quero deixar bem claro. Tá? Que são os heróis que a gente estabelece e a gente cria para nós. Né? E isso, viu, doutor, vem bem o encaixe. Ontem eu estava falando com um rapaz da academia, acho que até colega meu e ele era um fanático torcedor do Inter, e ele disse, eu estava muito triste por causa do Inter. Do rebaixamento, né? Do rebaixamento. Daí quando eu vi essa perspectiva, eu mudei completamente, né? A ponto de ver como nós estávamos sendo mesquinhos com o nosso Inter. E eu faço a seguinte pergunta, doutor. Se sabe hoje que o piloto do avião era o piloto, era o comandante, era o mecânico, era o que vendia as passagens, era o que fazia a rota comercial, era o engenheiro. Essa estrutura de nós botarmos esses heróis, aquela catarse de representar os heróis, e com aquela febre de ganhar grana desenfreada, que é esse rapaz, que pode ser até uma boa pessoa, mas a maneira que se está se vendo na imprensa, que foi uma pane seca, que não teve gasolina, como se vê o egoísmo dessa tragédia, assim, parece que voltamos à tragédia grega, né? Um liquida todo um sonho de vários. Como é que o senhor vê essa compreensão desse indivíduo que desatento à ordem grande, mas como nós temos que ver agora essa perspectiva nossa, futebolista, e poucas vezes no Brasil os clubes se uniram para fazer. Como é que tu vê essa história de um acabar com todos, ou de nós, e a gente vê também o próprio sonhos daqueles jovens na mãos de uma pessoa que eu vou até ser muito assim aventureiro, mas que está muito responsável, né? Como é que o senhor vê isso, né? Bom, a primeira premissa aí é de ordem ética, né? É de ordem ética, e eu retomo o teu raciocínio e eu vou levar para essa perspectiva. E nunca é demais a gente sempre tratar deste assunto, desta temática exclusiva, importante, que é ética. Ética, ethos, no grego, são condições, são posições, seriam manifestações, ou inclusive até no ideal metafísico, que é ideal, que é teoria, né? A melhor condição em que há a vida boa, em que há uma igualdade de tratamento, uma igualdade ou que é dispensado para todos, né? A questão ética, por isso ela sempre vai respeito ao diferente e um cuidado muito mais amplo. Tá? Agora vamos partir para essa questão em essência. Tá? Ao que tudo indica, né? E aí também a gente podemos ter o risco, porque eu não sou profissional da aviação, tá? Mas ao que tudo indica, eu vou repetir, foi uma pane seca, porque realmente não houve explosão. Tá? Em toda a queda, né? não houve explosão com a queda do avião. Obviamente, muitos casos que já vimos, né? Quando há o querosene de aviação, há a explosão, e aí, enfim, as vítimas, a probabilidade de morrerem todos é muito maior devido, enfim, à explosão, evidentemente. Então, ao que tudo indica, né? Foi uma pane seca, o que é terrível. Tá? Até agora as informações que são passadas, elas estão apontando que o percurso, né, de Santa Cruz de la Sierra, da Bolívia até Medellín, né? Medellín, digamos, ele teria X quilometragem, que agora não tenho aqui presente, e a autonomia de voo, né, de querosene, evidentemente,
ela seria X1. É, né? 2.900 para 3.000, seria isso aí. Mais ou menos estava no isso, limite, no limite, né? né? Do perigo. E que se acontecesse, né, qualquer imprevisto já colocaria em risco. Sim. Qualquer imprevisto, ou seja, que pode acontecer, a aeronave, se não puder pousar no plano de voo diretamente, né, ela vai ter que ou fazer voltas, círculos, tem uma terminologia, ou procurar um aeroporto numa outra situação que muito acontece, por vezes não pode, né, pousar em Porto Alegre, volta para Florianópolis, Curitiba, enfim. Tá? Mas tem que ter autonomia de voo, ou seja, querosene. E é o que tudo indica, não havia. Não havia. Tá? Então tem uma questão aí que se confirmar, além de ser uma tragédia, ela tem muito de culposo, aí, muito de dolo, né? de dor, porque, poxa vida, se você... É a mesma situação, tu estás colocando, tu tens a intencionalidade não, né? Mas tu tens a compreensão de que, olha, se está no limite, tu tens que torcer, e aí a sorte nem sempre está conosco, evidentemente, né? Obviamente com ninguém, que nada dê errado. Tá? E novamente, se confirmar, é uma imprudência desta companhia, deste proprietário, deste fretamento, uma imprudência enorme, para não... Eu estou sendo sutil aqui com as palavras, né? Mas terrível. E aí eu retomo essa temática da ética. O que é a ética da responsabilidade? A ética, ela não é uma coisa individual para mim, ela é para nós. Tá? Então, nesta perspectiva, para vocês que nos acompanham e Marco, toda vez que eu me pautar por um pressuposto ético, eu vou observar a coletividade. É lamentável que isso ocorra, tá? E a gente só se dê conta e a gente traga isso, e com todo respeito, eu estou repetindo várias vezes às vítimas, né, que a gente pense isso quando ou depois dos acidentes. Sim. Que não haja uma efetiva fiscalização, que não haja uma efetiva até judicialização disso. Olha, se não pode, você não pode colocar pessoas inocentes em risco, nessa situação. Em risco, evidentemente desnecessário, porque é sabido desde um fato muito simples. Se eu for de ônibus numa linha que é uma concessão até Porto Alegre, eu acredito em tese que o ônibus está em condições, né, que esteja em plenas condições, e aí eu vou para outras esferas. Se eu viajar para São Paulo, Brasília ou para outra localidade, eu vou confiar, gera essa confiança, né, que estou dentro de uma aeronave, dentro de um automóvel, dentro de um outro meio de locomoção, no mínimo seguro e que tenha. Então, é lamentável que a gente passe a pensar, e novamente, e aí eu vou trazer, nós criamos a lei, né, a lei inclusive que é Boate Kiss, depois de um incidente trágico. Né? Nós, Brasil, claro que aí é um acidente internacional, mas que diz respeito a nós. Pelo que eu acompanhei, pelo que a legislação brasileira, e estou lendo, e repito, não sou especialista nesta área específica, para a aviação brasileira, nós temos a ANAC que regula, a agência, né? Todas as nossas aeronaves, elas vão ter de ter um excedente a mais, evidente, um excedente, né? De querosene, obviamente, para que em casos como esses poder, se não puder dar uma segurança de pouso em determinada pista, para ir para uma outra cidade, para um outro aeroporto. Então, de novo, né, Marco, é de lamentar que as tragédias, elas, ao mesmo tempo que elas reacendem em nós esta comoção, elas trazem à tona, muitas vezes, as brechas que existem, as situações abertas ou os gaps, as lacunas, né? E que muitas vezes o mercado se sobrepõe, os interesses, evidentemente, econômicos, pessoais, né? Sobre a pessoa em si, sobre a dignidade humana, sobre tudo isso que é muito importante, evidentemente, para cada para cada uma que nos assiste, para nós aqui, para todos. Então, eu repito,
e trago novamente essa conceituação. Nós precisamos, a momento urgente, até dada a situação brasileira, política, econômica, não só brasileira, mas de repensarmos as questões da ética aplicada, para ser bem direto. O que é a ética aplicada? Em todas as situações, nas situações do cotidiano, e não só quando de desastres ou ante situações limite que a gente pense sobre os problemas. Isso vale para acidente de trânsito, isso vale para acidentes aéreos, também trazendo aqui, até hoje a gente, a priori, não sei, né, se saiu o caso da TAM em Congonhas, que foi em 17 de julho de 2007, né? Sim, 6 sim. ou 7, tá? Se eram problemas na aeronave ou se eram problemas na pista, né? E o pouso do Congonhas, até hoje a gente fica sem saber o que realmente aconteceu. E também um acidente que à época comoveu e comove, a exemplo desse dos nossos jogadores, do Chapecoense, inclusive com pessoas que vieram a perder a sua vida, um Venâncio Airense, pessoas ligadas aqui com a região. Sim, né? lajadenses, até tiveram lajadenses aqui, estrelenses, acho que também. Estrelenses, pessoas muito próximas, né? A nós. É essa a pergunta que eu me vou. Eu vi de relance o avião parecia bem cuidado, e uma coisa que me chamou a atenção é que eles botaram o distintivo do Chapecoense, né? Ou seja, o próprio dono teve o cuidado de fazer uma publicidade em relação a isso. E aí, a gente é advogado, a gente sempre pensa, eu não cheguei a pensar o porquê, e aí que eu te faço essa pergunta. Como é que uma pessoa tem o cuidado de lançar uma publicidade na sua própria marca e não tem o cuidado em questões técnicas? Em questões pontuais, que seria o oxigênio da vida, que seria a querosene. E aí eu faço só uma seguinte pergunta. Esse nosso idolatria daquele empreendedorismo, o egoístico, de que eu vou avançar, eu vou conquistar, será que isso que não impregnou a mente desse cidadão e vem também com uma virose aos jovens ou àqueles que querem ganhar o dinheiro a todo custo em destruição de uma comunidade? Eu estou pensando errado, doutor? Não sei. Não. O senhor está certo, sobretudo nessa perspectiva, e aí a gente tem que chamar a atenção aos modelos, muitas vezes, econômicos de otimização, de redução de custos, né? Não é possível que isso tenha acontecido. E por vezes, assim, não, né? Eu vou reduzir, e é sabido, às vezes a gente acaba ouvindo, tomara que não seja verdade ou não, mas determinadas empresas, olha, a manutenção de determinada aeronave não é feita dada a regularidade. Enfim, chamar a atenção para esse cuidado efetivo que nós temos que ter novamente. O capital não deve se sobrepor, e aqui não estou entrando em nenhuma corrente ideológica, né? O capital, o ganho, o lucro, que todos nós defendemos, eu defendo, nós precisamos disso, tá? Não vou entrar em ideologias aqui, mas o capital não deve se sobrepujar à natureza, à dignidade humana, aos estatutos de dignidade, da ética, do cuidado, da preservação. Quando a gente coloca, ou quando a gente assume uma lógica mercantil, e aí eu uso essa terminologia até maquiavélica, em que os fins justificam os meios, certa feita, eu acho que eu já disse aqui, repito, né? E eu gosto muito do bom e velho Shakespeare, no Hamlet, que ele diz que há algo de podre no reino da Dinamarca, metaforicamente, há algo a ser repensado, há algo a ser reconfigurado, trazido novamente à avaliação. Lamento que são situações limítrofes que nos fazem pensar. Quem dera, oxalá, que isso possa despertar, né? Que isso possa nos preparar para que evitemos situações tais como essas, que realmente elas vão levar um tempo para serem assimiladas. É um período também mais emocional de final de ano e as pessoas acabam sendo mais emotivas, sim, né? E isto fere integralmente a cada uma de nós, sem dúvida alguma. Doutor, satisfação estar aqui no nosso programa. Eu que agradeço modestamente. E quem de nós não está sofrendo no seu íntimo a morte desses jovens, né? Solidariedade total, né? Total.
Total. Até o nosso próximo programa.